Tá saindo o som? Tá tranquilo? Tá dando para escutar? Sim. Amém. Amém. Bom dia, a paz. Tudo bem com vocês? Amém. 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 Vamos orar e a gente vai estar aprendendo mais sobre o tema desse mês, que é a bênção do Senhor. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Colocamos esse momento em suas mãos, Pai. Nós abrimos o nosso coração para receber mais do Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos ajustar naquilo que precisamos ser ajustados, Pai. Queremos estar mais convictos, Pai, da sua verdade, Pai. Te agradecemos pela sua unção, Pai, pelo teu Espírito nos ensinando essa manhã, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Tá dando para escutar, né? Amém. Então, esse mês a gente está aprendendo sobre a bênção do Senhor. E esse domingo de hoje, o tema desse domingo é sobre resgatados da maldição da lei. Eu acredito que muitas das coisas que vamos falar, muitos aqui já ouviram e já devem ter escutado outras vezes. E na verdade tem sido o tema do mês, né? E até nas quintas-feiras a gente tem falado um pouco sobre prosperidade. Mas eu gosto do que... Eu queria ler bem rapidinho com vocês. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 1. Antes da gente entrar especificamente no tema, gosto muito desse versículo. Lucas 1, versículo 1. Para você abrir. Diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Aqui, eu gosto muito desse começo do Evangelho de Lucas, que ele diz, olha, você já foi instruído sobre esses ensinamentos, sobre a vida de Jesus, já vieram muitos que ensinaram sobre isso, mas eu também achei necessário fazer uma exposição escrita disso para você. Para quê? Para que você tenha plena convicção daquilo que você foi instruído. Sabe, é importante mesmo a gente estar ouvindo as mesmas coisas, estar se lembrando disso, para que a gente possa viver plenamente convicto daquilo que a gente escutou. Eu não sei se já aconteceu com você, você está num canto assim, e aí você está conversando com alguém e você diz, olha, eu acho que vai acontecer isso desse jeito. Aí a pessoa diz, por que você acha? Você não tem certeza não? Você diz, não, eu acho que eu escutei uma vez alguém dizendo, uma vez perdida. E às vezes isso acontece com a gente com relação à palavra. A gente só escuta uma vez, só uma vez aqui no culto, e a gente não fica tão convicto daquilo que a gente ouviu. Mas se eu chego para você e digo a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 vezes, você vai ficar plenamente convicto de que eu disse isso para você. E da mesma forma é com relação à palavra. A gente precisa estar realmente meditando nessa palavra, escutando de novo, relembrando coisas, aprendendo coisas novas, para que a gente possa estar plenamente convicto daquilo que Deus tem para nós. Amém? E aí eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos que são da obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os gentios são justamente nós que não tínhamos aliança com Deus, mas agora nós temos, amém? Mas aqui os Gálatas eles estavam querendo viver conforme as suas obras, ao invés de viver pela fé. E Paulo está exortando a eles: olha, vocês precisam permanecer na fé, entendendo que a salvação não é por obras, mas é pela fé. E ele começa a falar sobre essa questão aqui da lei. A verdade, e antes da gente falar sobre essa questão da maldição da lei, a gente precisa entender que a bênção do Senhor, e aí abrindo parênteses, eu sugiro a você que está aqui, que está em casa, se você ainda não assistiu a ministração de semana passada, assiste, porque é tudo uma continuação, é um estudo durante esse mês, e é importante a gente poder compreender tudo. Mas a bênção do Senhor, no livro, e aí já aproveitando também, queria fazer propaganda do livro, se você puder, passe na livraria e compre esse livro, ou então pegue emprestado com alguém, mas você precisa pegar esse livro. Prosperidade Bíblica, de Derek Walker. Esse livro é sensacional, sensacional, somente sensacional. E ele fala assim: a bênção do Senhor é algo espiritual, que também resulta em bênçãos naturais, na alma, outras bênçãos espirituais, bênçãos naturais. A bênção espiritual é eterna e ela permanece independente de qualquer coisa. Quando a Bíblia fala sobre a bênção do Senhor, a gente precisa entender que é um favor de Deus, um poder de Deus dado para nós, para que a gente viva bem, para que a gente prospere em todas as áreas. Entende? A bênção do Senhor não é um carro, a bênção do Senhor não é uma coisa. Não, a bênção do Senhor é um favor, uma graça, e por causa dessa graça a gente consegue adquirir riquezas, por causa dessa graça a gente consegue viver em paz, consegue viver alegre, entende? E por que é bom saber isso? Porque entendendo que a bênção do Senhor é espiritual, não tem nada, não tem ninguém que pode tirar essa bênção de você. Entende? É muito interessante a história de José, porque José foi vendido por causa da inveja. Os irmãos de José venderam ele como escravo para o Egito, e aí José chega como escravo. E mesmo escravo, a bênção do Senhor está sobre ele, e ele prospera sendo escravo. E aí o Potifar, né, vê que o Senhor está com ele, e aí promove ele para ser mordomo da casa dele, né, para cuidar de todas as coisas da sua casa. E aí acontece que José perde tudo por causa que a esposa de Potifar engana o pessoal, diz que José tentou ter relações com ela e tal. E aí José perde tudo aquilo que ele tinha conquistado naquele momento. E alguém poderia dizer: vai ver, José perdeu a bênção do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. A bênção do Senhor continuou sobre ele, a capacidade para prosperar continuou sobre ele, independente da situação. O resultado foi que ele chega como prisioneiro, e Deus é com ele como prisioneiro, ao ponto de ele ficar cuidando das chaves, cuidando do cárcere. O prisioneiro cuidava dos prisioneiros, de tanto que a bênção do Senhor estava sobre ele. E nós vamos falar um pouco mais sobre José depois. Mas eu quero que você entenda isso. A bênção do Senhor é algo espiritual. E ela não vai mudar independente do que aconteça, independente se o mundo está bem, se o tempo está mal. Não, a bênção do Senhor permanece sobre nós, e por causa disso nós podemos viver bem em toda e qualquer situação. Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você entende? A gente não vive alegre, a gente não vive em paz porque a gente não tem aflição. Mas a gente vive em paz e alegre porque mesmo tendo aflições, há uma palavra de Deus, há uma bênção sobre nós, e independente da situação, a gente vai estar bem. Entende? Porque o Senhor é por nós. Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende? A gente não tem somente qualquer pessoa junto com a gente. A gente tem o próprio Senhor, o próprio Deus, a própria bênção de Deus sobre a gente. Rapaz, a gente não precisa viver preocupado com nada mesmo, a gente não precisa viver agoniado com nada. É a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Mas aí, uma coisa que a gente precisa entender é que a bênção do Senhor, essa é a vontade de Deus para a gente desde o início. Semana passada a gente viu bem direitinho, né, sobre ao longo do tempo o Senhor ordenando a sua bênção. E a gente vê realmente em Gênesis Deus criando o homem e ele já abençoando. Porque a vontade de Deus é que a gente viva abençoado. E isso é provado quando ele cria o homem e já abençoa ele. Lá em Gênesis 1, versículo 27, se você quiser notar ele depois, ele diz que Deus fez o homem e ele o abençoou para que ele fosse frutífero, para que ele dominasse a terra. A bênção do Senhor é a vontade dele para nós. Deus não quer, e Deus não, pelo menos a palavra mostra isso, que Deus não quer o nosso mal de forma alguma. Isso é tão claro que a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio.
Deus não faz, isso aí não me quis, aí estou feliz porque ele morreu. Pelo contrário, Deus diz, olha, eu queria o bem dele e ele morreu distante de mim. Não, isso ainda não me agrada. O Deus quer o bem para todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus, falando com os discípulos, né, ele diz, olha, se um filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se ele pedir água, você vai dar uma serpente? Ele diz, olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Ele não nos dará todas as coisas. E o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você entende? A vontade de Deus é dar coisas boas mesmo para a gente. A vontade de Deus é que vivamos bem. Queria ler com vocês Salmos 37. Salmos 37. Versículo 18. Salmos 37, versículo 18. Assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. No versículo 23 diz assim: calma aí. Desculpa. Versículo 20. Deixa eu ver aqui. Aqui, versículo 23. O Senhor firma os passos de homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Você entende que essa é a vontade de Deus para os justos, para aqueles que estão com Ele, é a bênção. Quando a Bíblia fala também em Deuteronômio, ele diz, olha, se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem os meus mandamentos, benditos serão vocês na entrada, benditos serão na saída. Você entende? O resultado de você obedecer a Deus, você viver uma vida justa, é viver suprido, é viver abençoado em todas as áreas. Ele diz, olha, já fui moço e agora já estou velho. E mesmo assim eu não vejo o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Entende? Ele diz, olha, mesmo nos tempos de fome, os justos se fartarão. Se fartarão, não é no tempo de fome ele vai ter alguma coisa, não, ele vai se fartar mesmo. A vontade de Deus é que a gente viva suprido, é que a gente viva abençoado em todo o tempo. Porque essa foi o plano original dele para nós. A gente vive uma vida abençoada, a gente vive uma vida plena com ele. No jardim não havia falta de nada. A Bíblia diz que todas as árvores estavam lá. E assim, Deus colocou todas as árvores, e tudo bem que o plano era que eles se multiplicassem naquele lugar perfeito. Mas você já parou para pensar que era Adão e Eva e todas as árvores? E assim, todas as árvores. Para eles, hoje você está com vontade de comer o quê? Hoje eu estou com vontade de pegar uma goiaba. Olha ali, uma goiaba. E hoje? Não. Tem todas as árvores, entende? Deus fez tudo pleno, Ele fez tudo completo. Ele não disse assim, olha Adão, hoje você só tem essa frutinha aqui. Essa é a sua porção diária. Não, Deus é um Deus de abundância mesmo. Ele criou todas as coisas. Será que tem alguma coisa? Eita, Deus, não, isso aqui é muito grande para eu dar. Não, Deus é o Deus criador, é o Deus do ouro e da prata. Entende? A vontade dele é que a gente viva assim, abençoado, viva tranquilo, viva em paz. Algumas pessoas acham que pobreza, que miséria é a vontade de Deus, é um sinal de espiritualidade. Mas a gente não vê isso na Bíblia. A gente vê que o justo, ele não mendiga o bom. Aquele que é justo, aquele que anda direito, ele vive abençoado. Ele não vive pobre, ele não vive necessitado, entende? Porque essa não é a vontade de Deus para ninguém. A vontade de Deus é que a gente possa viver suprido. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz 1 Timóteo 6, 17. Diz assim. Abriu. 1 Timóteo 6, 17. Diz assim. Exorte os ricos deste mundo
a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Aqui é interessante porque Paulo está dizendo para Timóteo, olha, exorta os ricos, ele não diz exorta os ricos que deem as suas riquezas e vivam com pouco. Não, ele diz, olha, que eles sejam generosos com aquilo que eles têm. Na verdade, em Romanos, a Bíblia falando sobre os dons, né, que Deus concedeu à igreja, e ele fala que tem pessoas que são chamadas para contribuir. Pessoas que têm todos nós devemos contribuir, recebemos uma graça mesmo, uma bênção, para que a gente prospere e abençoe o reino. Mas ainda tem pessoas que são abençoadas ainda mais por Deus para investirem no reino. Então você vê que o plano de Deus é que realmente nós, como cristãos, tenhamos acesso às riquezas, que nós tenhamos acesso à bênção de Deus, que nós vivamos em saúde, que nós vivamos supridos na área financeira, que nós vivamos bem. Ele diz, olha, exorta eles somente que eles não ponham a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas que eles continuem possuindo essas riquezas para abençoar o reino. Você entende? Eu queria ler mais uma vez Salmos 35, versículo 27. Vou ler aqui. Salmos 35, versículo 27. Salmos 35, versículo 27, diz assim: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, e se comprais na prosperidade do seu servo. Você vê, o Senhor, ele tem prazer na nossa prosperidade. O Senhor tem prazer, tem alegria em nos ver bem, em nos ver completos, e nos ver abençoados. Como achar que a vontade de Deus é que vivamos em pobreza, que vivamos em miséria? Nós temos um Pai tão bom, nós temos um Pai tão fiel, porque achar que o ideal para nós é viver com pouco. Se Ele tem um plano tão grande para a gente realizar nessa terra, porque achar que a gente vai ter que deixar de cumprir algumas coisas por falta de dinheiro, por falta de saúde? Você já parou para pensar que coisa horrível é isso? Eu gosto muito da passagem de Paulo na ilha de Malta. A Bíblia diz que eles chegam na ilha, né, depois do naufrágio e tal. E aí, quando eles fazem, Paulo está juntando uma lenha para a fogueira, e aí vem uma serpente, uma víbora, e pega na mão dele, e aí ele sacode e joga a víbora no fogo, e os moradores da ilha olham assim e dizem, esse rapaz vai morrer. Na verdade, esse rapaz deve ter feito um mal muito grande, porque já não bastava ter sofrido um naufrágio. Agora vem a víbora. Rapaz, eu acho que esse aí não tem jeito não, aí é um cara muito ruim. Mas aí acontece que Paulo não morre, e não acontece nenhum efeito colateral, e eles se surpreendem, né? Eles começam até a achar que Paulo, por acaso, podia ser um deus, né? Alguma coisa assim. Mas depois disso, a Bíblia diz que Paulo vai para, se não me engano, é o chefe daquela tribo do pessoal daquela ilha, e ele cura esse rapaz da diarreia que ele tinha. Agora imagina comigo. Imagina se Paulo tivesse ficado doente da víbora e ele tivesse inchado. Ele podia ser que ele tivesse morrido, né, como o povo achava que ele iria morrer, e ele não chegaria a poder curar o chefe daquele local. Consequentemente, a Bíblia diz que depois as pessoas viram que ele curou, né, e começa a vir uma multidão para ser curada também por ele, para ouvir o evangelho. Você entende? A vontade de Deus é que a gente possa viver abençoado, viver suprido na saúde, nas finanças, para que não haja empecilhos para cumprir o plano de Deus aqui nessa terra. Imagina aí, um missionário quer ir para o Japão. Aí vai deixar de ir porque não tem dinheiro? Porque a vontade de Deus é que a gente viva pobre? Não! Aí, pelo contrário, a gente tem que crer mesmo no dinheiro chegando, a gente tem que crer mesmo para que a gente viva saudável, para que a gente viva suprido em tudo, para que a gente não deixe que essas coisas naturais atrapalhem a gente de cumprir o plano de Deus, atrapalhem pessoas de serem alcançadas. Na verdade, o problema, eu acho que esse é um dos maiores problemas de viver nessa mentalidade de pobreza e miséria, é que quando a gente vive assim, a gente busca suprir somente a nossa necessidade. Quem está necessitado, ele não está pensando, eita, como é que eu posso abençoar meu irmão? Quem está necessitado pensa, Deus, eu preciso que o Senhor resolva as minhas coisas agora. Eu preciso, entender, é uma visão egoísta. Eu não sei se vocês já foram para algum aniversário, para alguma coisa assim, né? Um evento aqui da igreja, e aí sobra lanche. E aí quando sobra lanche, o povo diz assim, fulaninho, leva para casa, leva esse pedacinho para você. Aí você diz, não, a pessoa insiste, aí você, tá bom, vou levar.
por causa da insistência. Mas você queria também, né? Não é verdade? E aí a pessoa diz, não, mas leva mais um pedaço. Aí você diz o quê? Não, quero mais não, isso aqui já dá para mim. A pessoa, não, mas você leva para sua mãe, no meu caso, né? Para o seu pai, para sua irmã. E aí você vai dizer, não, não precisa, porque o que basta é só o suficiente para mim? Não, você diz, não, tá sobrando. Ó, é para abençoar meu pai e minha mãe. Oxe, me dá mais aí mesmo, que eu quero ter em abundância para eu levar para casa e ajudar outras pessoas. Entende? Querer viver somente suprindo a nossa necessidade é querer viver somente para nós. Senhor, eu só quero o que é necessário para mim. Que visão egoísta. Primeiro que Deus tem abundância. Deus não está, eita, anjo, faz aí a receita da... eu acho que esse mês não vai dar para abençoar fulaninho, porque ainda que não houvesse, e olha que existe muita riqueza no mundo, mas ainda que não houvesse riqueza, Deus podia simplesmente criar. Pronto, suja, e acabou. Resolvido o problema. Você entende? Deus tem abundância, aí Ele quer lhe dar em abundância para que você ajude outros, e a gente vai dizer, não, eu quero só o necessário para mim. Não, pelo contrário, vamos andar em amor. Entende? É uma questão de andar em amor para com o próximo, dizer, eu não posso ter somente as minhas necessidades supridas. O povo acha que viver em miséria é uma visão de humildade, mas na verdade é de egoísmo, é de querer somente o necessário para si. A gente tem que crer mesmo e depender das riquezas chegando até nós. Eu gosto do exemplo de José, como eu falei antes, porque acaba que depois que ele foi escravo, né, foi mordomo, aí foi preso no cárcere, aí o Potifar tem um sonho, né? E aí só quem consegue interpretar é José, e ele fala sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez que haveria. E eu queria ler com vocês, Gênesis capítulo 41. Olha que sensacional isso aqui. Gênesis capítulo 41. Versículo 37. Assim, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Gênesis 50, no versículo 20, diz assim. Aqui depois que Jacó morre, né? E os irmãos já conheceram José depois que ele foi governador e tal. E aí Jacó morre e os irmãos de José dizem, rapaz, agora ele vai matar a gente. E aí José diz o seguinte, no versículo 19. Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Eu queria falar sobre essas duas partes, porque Potifar pega e faz, rapaz, realmente, José, o que você falou faz sentido sobre o sonho, né? Ele diz, quem é que eu vou atribuir, eu vou confiar as minhas riquezas, se não você, em quem está o Espírito do Senhor? Então, a gente precisa ter essa consciência. Rapaz, em quem deve estar a riqueza do mundo, se não com a gente, para a gente promover o reino. Se não com a gente, para a gente cuidar desse dinheiro da forma correta, não investir nas coisas que vão produzir prejuízo para o mundo. Mas eu gosto que ele diz no versículo 50, ele diz, olha, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus fez esse mal se tornar em bem, para que se conservasse a vida. Você entende? Deus promoveu, abençoou José, abençoou, fez ele prosperar, para que pessoas fossem alcançadas. Se José não tivesse assumido aquele lugar, não tivesse estado com o Senhor mesmo, será que haveria alguém que teria tão, como Potifar diz, né? Tão ajuizado, tão sábio em quem houvesse o Espírito do Senhor, para poder administrar o Egito e as pessoas não passassem por fome. E não somente o Egito, né? Mas todos os locais voltaram para o Egito. Você entende? José foi abençoado para que preservasse a vida de muitas pessoas. E essa é a vontade de Deus para nós. Não viver em miséria, não viver em pobreza, mas de confiar riquezas para que você conserve a vida de pessoas, para que você invista no reino e mais pessoas possam ouvir essa palavra. De forma alguma, a vontade de Deus para a gente é pobreza. E eu gosto muito nesse livro Prosperidade Bíblica, que ele fala um negócio que
Quando eu li, eu fiz, rapaz, realmente faz muito sentido. Você nunca escuta alguém dizer assim, rapaz, eu recebi uma bênção. O que foi? Eu fui assaltado. Isso foi Deus promovendo a minha humildade. Você não vê isso, não é verdade? Você diz, rapaz, o diabo é ruim mesmo. Eu acabei de ser assaltado. Não é verdade? Essa é a... E isso torna tão claro como no fundo, a gente sabe que a vontade de Deus é que a gente seja abençoado. A vontade de Deus é que a gente tenha mesmo. Pelo contrário, você vai dizer, eu recebi uma bênção, um irmão chegou e me abençoou, eu consegui um novo emprego. Entende? Se a vontade de Deus é que nós tenhamos riqueza, se a vontade de Deus fosse que a gente não tivesse riqueza, então era melhor mesmo a gente largar tudo, a gente viver sem nada, mas ninguém quer fazer isso. Entende? Não faz sentido essa mentalidade de miséria, de pobreza. Amém? E principalmente, e a gente vai falar sobre isso, acontece que o problema foi que a gente pecou. E esse é o problema de toda a história. Deus criou perfeito, a vontade era que a gente vivesse abençoado, mas a gente pegou e desobedeceu a Deus. Resultado, lá em Deuteronômio 28, e olha só, Deuteronômio 28, do versículo 1, se eu não me engano, ao 15 ou ao 14, ele fala só sobre as bênçãos daqueles que obedeceriam à lei, daqueles que obedecessem aos mandamentos do Senhor. E aí é algo maravilhoso. Mas olha só, deixa eu abrir aqui, Deuteronômio 28, versículo... A gente não vai ler todo por causa do tempo, mas você lê em casa e você vai ver como tinha coisa. No versículo 11 assim, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Ele começa a dizer várias coisas. No versículo 9 ele diz, o Senhor os constituirá para si, povo santo como prometeu, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais. E ele vai falando até o versículo 14. Aí a partir do versículo 15 ele diz, porém, se não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e alcançarão todas essas maldições. E aí ele vai do versículo 15 até o versículo 68, praticamente, só falando das consequências daqueles que não obedeciam à lei. E é muita coisa, não é verdade? É muita coisa. Se você for ler depois, vai falar sobre todo tipo de doença, sobre todo tipo de miséria, e também outra consequência da maldição, da desobediência, né, maldição da lei, é a morte, a separação de Deus. O que eu quero que você perceba é que a maldição é a consequência justamente da nossa desobediência a Deus. Nós realmente, porque nós pecamos, nós estávamos sobre a maldição da lei. Não tinha como a gente viver sobre a bênção, vivendo em desobediência. Na verdade, Tiago fala, né, que se alguém desobedece a um desses mandamentos, na verdade ele já falhou em todos. Então a verdade é que ninguém conseguia viver perfeitamente nessa bênção do Senhor. A gente, gentil, aí a gente que estava sobre essa maldição mesmo. Entende? Havia sobre nós a doença, a miséria e a morte, a separação de Deus. Isso estava sobre nós por causa da nossa culpa mesmo. Entende? Não foi por culpa de outros, foi porque nós falhamos mesmo, nós obedecemos a Deus e era o justo. Entende? Essa lista aqui não é simplesmente Deus dizendo, olha, a partir de hoje, quem desobedecer à lei vai vir isso, isso e isso. Não, é Deus simplesmente listando as consequências do pecado mesmo. Quando nós vivíamos no pecado antes de entregar nossa vida a Cristo, realmente essa é a consequência do pecado, separação de Deus e, consequentemente, separação dessa bênção tão maravilhosa que estava sobre a gente. Mas, como a gente leu em Gálatas 3, e essa é a boa nova, é que Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Entende? Antes a gente só tinha do versículo 1 ao 14 para se alegrar e dizer, rapaz, do versículo ao 14 eu tenho isso. E obedecesse, né? E que não foi o nosso caso, nós descumprimos a lei. Mas agora a gente tem do 1 ao 14, falando sobre as bênçãos que a gente tem agora, e agora a gente tem do 15 ao, esqueci, eu acho que é o 58 ou 68, que falam sobre aquilo que a gente está liberto já.
Você entende? Quando você lê Deuteronômio 28 e você começa a ler a partir do 15, você não vai ler mais agora. Isso aqui agora vai vir sobre mim se eu pecar. Não, você vai ler, olha, Cristo me resgatou disso tudinho aqui. Quando ele fala sobre úlcera, sobre doença, sobre miséria, rapaz, isso é só mais uma coisa da qual eu já estou livre. É uma coisa que Cristo me libertou. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8. No versículo 9. Só um minutinho. 2 Coríntios 8, versículo 9. Diz assim: Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E aqui a Bíblia está realmente falando sobre dinheiro mesmo, sobre oferta, sobre as igrejas contribuírem com as outras. E eu gosto que ele até diz depois sobre essa importância, né, de vivermos abençoados. Diz, olha, neste momento a abundância que vocês têm supre a necessidade deles. Entende? Essa é a vontade de Deus. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. A Bíblia diz que nós fomos resgatados da maldição da lei quando Cristo se fez maldito em nosso lugar. A maldição da lei que era para vir sobre nós, Jesus tomou para ele. Entende? Ele pagou a nossa conta, ele apagou o escrito de dívida que era contra nós. Entende? A gente não tem mais que viver sobre a pobreza, principalmente, primeiro, porque essa não é a vontade de Deus, e segundo, porque Cristo nos libertou disso. Cristo já nos livrou disso. Não tem como mais aceitar viver uma vida na miséria, viver uma vida sem prosperidade mesmo, entende? Prosperidade no Senhor não quer dizer que todo mundo vai ser milionário, mas nós vamos estar sempre supridos para nós e tendo abundância para também dar para outros. Você entende? Essa é a vontade de Deus. Ele se fez pobre. E olha só, Deus que tem todas as coisas, ele fez questão de vir à terra, de fazer pobre no nosso lugar para que nós nos tornássemos ricos. Aí agora nós vamos dizer, não, Senhor, tudo isso que o Senhor fez não precisava não, Senhor. Eu agora não quero essas coisas não. Não, pelo contrário. Ele teve o trabalho de vir aqui, morrer, de se fazer pobre em meu lugar. Rapaz, então eu quero viver abençoado mesmo. Eu quero viver próspero mesmo, porque ele pagou um alto preço para que a gente tivesse isso. Você entende? Ele se fez pobre para que fôssemos ricos, para que fôssemos abençoados. A Bíblia também diz lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Enquanto você abre, é interessante porque às vezes a gente realmente pensa que Jesus, quando andou aqui na terra, ele foi pobrezinho, ele não viveu com nada. Mas a verdade é que a gente pensa que Jesus nasceu na manjedoura porque os pais não tinham dinheiro, né, para pagar um hotel. Mas não, foi só porque não tinha vaga. A Bíblia diz que havia muitas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. Você entende? Jesus não viveu pobre aqui na terra. Ele se fez pobre quando ele foi na cruz e tomou a nossa maldição. A Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado sobre o madeiro. Quando Jesus foi pendurado na cruz, foi colocado na cruz, ele estava tomando para ele a nossa dor, a nossa doença, a nossa miséria, para que a gente pudesse realmente hoje viver tranquilo, para que a gente pudesse viver bem. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 22, diz assim, versículo 23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelha, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Aqui Pedro dizendo, olha, ele tomou sobre o madeiro os nossos pecados, ele nos salvou. E eu gosto muito, eu não me lembro quem foi que disse uma vez, mas disseram em algum aula do Remo, não me lembro o nome do professor. Mas ele falou, olha, a mesma cruz que nos salva dos nossos pecados é a mesma cruz que nos dá cura. E a mesma cruz que nos dá prosperidade. Você entende? Se nós aceitamos que Cristo morreu por nós e nos resgatou dos nossos pecados, então nós precisamos aceitar que Cristo também tomou sobre si a nossa doença e nós não precisamos mais viver sobre doença. Ele também levou a nossa miséria e nós também não precisamos mais viver na miséria. Ele tomou sobre o madeiro
as nossas doenças, as nossas enfermidades. Lá em Mateus, quando Jesus curou a multidão, ele diz, olha, ele fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Rapaz, Jesus deu o trabalho de vir à Terra para nos resgatar disso. Vamos viver agora com aquilo que ele conquistou para nós. Vamos viver bem, viver em saúde, viver próspero, para que a gente não deixe que essas coisas atrapalhem, entende? Esse é o maior problema, eu quero que você fique com isso mesmo. Se a gente viver uma vida doente, uma vida na miséria, é que a gente não vai conseguir ajudar outras pessoas. A gente vai ficar debilitado, a gente vai ficar na necessidade. Não, a vontade de Deus é que você viva bem para que você possa ajudar outras pessoas. A vontade de Deus é essa. E quando você vive bem, você tanto tem capacidade de ajudar outras pessoas, quanto outras pessoas podem olhar para você e dizer, rapaz, o Senhor está com ele. Eu quero isso para mim também. A Bíblia fala sobre as nações, e isso é interessante demais. As nações tinham medo do povo de Israel. O povo de Israel teve medo de entrar em Jericó, porque viu as muralhas, viu o povo gigante. Mas quando chega na parte de Josué, que ele vai entrar, e aí Rabi diz, olha, o povo se derrete de medo diante de vocês, porque a gente soube que o Senhor abriu o mar de vocês, o Senhor fez vocês vencer sobre os outros exércitos. Entende? O mundo realmente precisa ver que há uma bênção sobre nós, há algo maravilhoso sobre nós, há um Pai que cuida de nós. Entende? A gente não pode viver, eu sirvo ao meu Deus, o Deus bom, por isso eu vivo doente. Que sentido é esse? Quem é que quer isso? Não, a gente precisa contar mesmo ao mundo o nosso Deus, as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entende? Essa é a vontade de Deus, que a gente viva curado, a gente viva em saúde, a gente viva próspero. Ele se fez pobre em nosso lugar, ele se fez doença em nosso lugar e ele morreu espiritualmente em nosso lugar. A Bíblia diz que ele chega no madeiro e ele clama a Deus, Deus meu, por que me abandonaste? E você vê que, que mensagem, que frase que Jesus, ele tomou o nosso pecado ao ponto de se afastar do Pai. Na verdade, essa foi a maior angústia de Jesus, ter que se afastar do Pai. Mas mesmo assim ele fez, por um motivo, porque ele sabia que hoje nós íamos poder viver junto do Pai. Entende? A Bíblia diz que ele não fez caso de toda essa vergonha que ele passou, porque hoje a gente ia ter acesso a isso. Por que eu estou dizendo isso? Para que você fique impregnado na sua cabeça, que a gente não pode deixar tudo isso que Jesus fez. Não quero não, Jesus. Eu acho que é amanhã, me esqueci. É amanhã, é o dia das crianças, né? E aqui tem pais, eu não sei se você vai dar presente para o seu filho, enfim. Mas imagina aí, você rala o seu trabalho todinho, você se sacrifica, aí chega o dia das crianças e diz, filho, tá aqui o presente para você. Aí o filho diz, legal, pai, mas eu sou humilde, pai. O senhor ralou, comprou esse presente para mim. Não quero não, porque eu tô de bem com a vida. Eu quero viver sem isso mesmo. Que é isso? Primeiro que eu acho que seu filho não vai dizer isso, eu acho. E segundo, que essa é a vontade de Deus mesmo, entende? Ele pagou um alto preço para que a gente tivesse acesso a isso. Ele deu a sua vida para que a gente vivesse próspero, para que a gente vivesse saudável, para que a gente vivesse junto de Deus. Qual é a maior angústia em saber que alguém não aceita Jesus? É saber que Jesus morreu por ele e ele ainda quer viver fora do Pai, ele ainda quer viver longe do Pai. Isso não causa angústia a você? Isso causa angústia a mim. Saber que tem um mundão perdido com um Deus tão acessível para eles, mas também é angustiante saber que Deus tem prosperidade para pessoas e as pessoas insistem em achar que não tem dinheiro para as coisas. É triste também saber que Deus tem cura para as pessoas e as pessoas querem viver na doença. Isso não faz sentido, entende? Deus pagou um alto preço para que a gente viva bem. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que hoje nós fôssemos justiça de Deus. Olha só, ele passou por tudo aquilo para que hoje a gente pudesse viver bem. Hoje a gente está sentado à destra de Deus, nas regiões celestiais, com toda a sorte de bênçãos. Rapaz, a gente precisa viver uma vida de acordo com aquilo que ele conquistou para nós. Entende? Não é vontade de Deus que ele nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou da miséria, nos resgatou da doença, também nos resgatou da separação de Deus, da morte espiritual, da condenação eterna. Rapaz, ele já nos resgatou disso. Não é algo que ele vai fazer,
Não é algo que agora a gente vai clamar a Deus para que a gente esteja liberto da doença, para que a gente seja liberto. Não, Ele já nos libertou. Nós só precisamos agora viver de acordo com aquilo que Ele já conquistou para nós. Você entende a vontade de Deus? E aí, mais uma vez, você precisa ler esse livro, Prosperidade Bíblica. É sensacional. E ele fala muito isso, né? Tem crente, tem cristão que quer viver de milagre em milagre. Quer viver, não, que Deus, que aconteça algo sobrenatural todo dia para mim. Mas a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é que a gente viva suprido, viva bem. Não é que Deus fique sempre provendo um milagre sobrenatural, mas é que a gente viva pleno, completo, entende? Não é que a gente viva em crise, necessitando de uma provisão sobrenatural, mas que a gente viva sem entrar em crise. A gente viva totalmente suprido. Isso na área das finanças, isso também na doença. A gente não viva doença e doença. Eita, estou com mais uma doença, mas glória a Deus porque Deus vai me curar. Não, é que a gente viva em saúde divina mesmo, em cura divina. Viva sem ter doença. Quando você lê os livros de Kenneth Hagin, né, chega a ser desafiador e angustiante. Quando ele diz, olha, já faz tantos anos que eu tenho uma doença assim, eu não pego nem gripe. Você faz, rapaz, isso é para nós também, você entende? Esse foi o nível que Jesus alcançou para nós. E ele entendia, rapaz, ele já me resgatou disso, então eu não aceito viver diferente a isso. E é isso que a gente precisa ter essa consciência. Não aceitar algo diferente daquilo que ele nos resgatou. Não aceitar mais viver preso à doença, não aceitar mais viver preso à pobreza, não aceitar mais viver distante do Senhor. Não aceitar porque ele já nos resgatou, porque ele já supriu isso. Entende? Não é justo, não é gratidão ao Senhor pelo que ele fez, desperdiçar tudo isso. Senhor, quero não. Não, vamos tomar posse disso que ele tem para nós. Vamos viver conforme a bênção que ele determinou para que a gente viva. Você entende? A gente precisa viver com essa consciência que ele conquistou para nós, de que ele já nos resgatou da maldição da lei. Tem gente que vive por fé, e aí, a gente tá já terminando, caminhando para terminar, a forma da gente aproveitar dessa bênção que ele já nos resgatou da maldição da lei, e agora nós estamos sobre a bênção de Abraão, a bênção, aquela bênção espiritual que a gente falou no começo, agora está sobre a gente. Não precisamos mais viver na doença, nem na miséria, nem distante do Senhor. Mas a forma da gente viver com isso agora é pela fé. Você entende? É capaz de você ter aceitado Jesus e viver sem ser abençoado? É capaz. Não porque não tem uma bênção sobre você, mas porque você não está vivendo de acordo com aquilo que Deus confiou a você. Simplesmente porque você não está crendo naquilo que Deus conquistou para você. E eu queria deixar bem claro, eu acho que às vezes a gente tem um entendimento errado, eu já tive esse entendimento, de que fé é simplesmente pensar positivo. Por favor, não estou dizendo que é errado pensar positivo. Pelo contrário, a gente deve pensar positivo, falar positivo, mas tem gente que vive assim. Estou precisando que isso aconteça. E eu creio, porque a gente tem que pensar positivo, né? Eu creio que vai dar certo. Aí passa um dia e não dá certo. A pessoa fala, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado. Isso não é fé. E se você estava, eu vou chutar, espero que dê certo. Eu espero que dê certo. Não. A fé é dizer, rapaz, há uma bênção sobre mim. Então, independente do que aconteça, independente da situação, eu sei que vai dar certo e ponto final. Isso que é uma vida de fé, não é, eu acho que vai dar certo. Não é, eu tenho convicção de que ele já me resgatou, de que a bênção está sobre mim e que agora eu posso viver pleno, que agora eu posso viver bem. Entende? Não é, será que vai? Não, está feito já, está certo. Paulo diz, olha, eu estou certo de que as glórias, né, do mundo vindouro são maiores do que os sofrimentos presentes. Ele vivia certo, convicto. E para isso a gente precisa meditar na palavra. Para isso a gente precisa estar relembrando dessas verdades. Lendo bons livros mesmo, escutando outras ministrações, meditando em casa. Eu não sei se vocês, aproveitando falando de livro, não sei se vocês já tiveram essa tragédia de você sem querer dobrar a capa do livro e aí você colocou um peso em cima e o resultado é que a capa ficou deformada, por chama de orelha, né? Não me lembro direito. E a capa fica toda feia e é angustiante você pegar um livro bem novinho e ver ele deformado depois. Mas o que é que você faz quando o livro deforma assim? Você pega, coloca no lugar e geralmente coloca um peso, né? Pelo menos eu faço assim, não sei se é o método certo. E coloca um pesozinho para que ele volte para o lugar. É um pouco parecido isso que a gente precisa fazer com a nossa mente, entende? A gente nasceu perfeito, com a mentalidade correta, mas o pecado corrompeu a nossa mentalidade. E aí nos dobrou. E aí o que acontece? Acontece que agora, quando a gente ouve a palavra e a gente coloca, às vezes a nossa mente quer voltar para o mesmo lugar, dobrado de novo. O que é que você precisa fazer?
colocar no lugar certo e deixar o firmamento da palavra sólido, entende? Não permitindo que a sua mentalidade volte para o mesmo lugar. Não é uma questão de sentimento. Estou sentindo de que a bênção agora está comigo. Não é, rapaz, minha mente está querendo ir para o lado errado. Não, mas você vai voltar para o lugar certo, porque a palavra diz, entende? A gente precisa ver com essa consciência. A bênção do Senhor já está sobre a gente. Não podemos aceitar menos do que isso. Por quê? Porque isso é a vontade de Deus para nós, que se alegra com a nossa prosperidade, mas porque outras pessoas dependem de ser ajudadas com a nossa bênção. Outras pessoas dependem de ser abençoadas com a bênção que está sobre nós. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão, né? Eu lhe abençoarei para que você também seja uma bênção. Esse é o plano de Deus sempre. Entende? É lhe alcançar, mas também fazer com que você possa alcançar outras pessoas. Então viva mesmo pela fé. A bênção do Senhor não é sinônimo de preguiça. Amém? Não quer dizer que é uma bênção do Senhor e você não vai fazer mais nada. Pelo contrário. A bênção do Senhor, ela coopera junto com você. A Bíblia diz que Deus lhe dá força para adquirir riqueza. Entende? Ele lhe dá força para você trabalhar mesmo. Preguiça não é de Deus. Definitivamente não é de Deus. E acho que em Tessalonicenses, Paulo diz algo muito interessante. Ele diz, olha, aquele que não quer trabalhar, também que não coma. Entende? Nós devemos mesmo trabalhar. Deus, a verdade e a questão é que Deus vai pegar o nosso trabalho, aquilo que seria comum para as pessoas, e vai transformar em algo que vai produzir resultados ainda maiores. Em Isaac, a Bíblia diz que Isaac plantou, ele semeou na terra e ele teve e produziu a 100. Produziu tanto que ele tinha muito, tinha grandes riquezas. Lá em Gênesis, acho que é capítulo 24, alguma coisa assim, 24 a 25, depois se você quiser eu mostro para você. Mas essa é a vontade de Deus, entende? É que a gente, com o nosso trabalho, nosso dia a dia, a gente possa produzir mais. E para quê? Para que a gente possa parar de ficar pensando somente nas nossas necessidades, para que a gente possa parar de viver só para a gente terminar mesmo. Eu gosto do que Jesus diz. Ele diz, olha para as andorinhas, para os pássaros, né? A gente está até escutando os pássaros cantando, né? E aí ele diz, olha para os pássaros, eles não plantam, eles não semeiam, e mesmo assim o Senhor dá, sustenta eles. E aí ele fala algo muito interessante, ele diz, olha, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão beber. Ele diz, olha, são os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus, aqueles que estão distantes de Deus, entende? Aqueles que não têm essa bênção sobre eles. Eles sim vivem preocupados com essas coisas. Eles sim ficam, rapaz, como é que vai ter? Será que vai ter comida amanhã? Será que eu vou viver suprido? Não. A vontade de Deus é, busque o reino de Deus e a sua justiça, porque o Senhor, ele vai lhe dar todas essas coisas. Entende? A bênção do Senhor vai fazer com que a gente viva despreocupado, tranquilo, dedicando a nossa vida para o Senhor, dedicando a nossa vida para ajudar outras pessoas, porque com relação às nossas necessidades, ele supre. Ele é um bom pai. Como eu disse, não é sinônimo de preguiça, mas a gente vai saber que a gente vai poder dedicar a nossa vida voltado para ele. A gente não vai viver tão preocupado com tantas cargas que a gente não consiga ajudar alguém que está carregando um grande peso. Você entende? Jesus, certa vez, terminar a mesa, ele disse para os discípulos, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí os discípulos tinham esquecido de levar o restante da multiplicação dos pães junto no barco. Ele diz, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos olham para o outro e fazem, eu acho que ele está falando porque a gente esqueceu os pães lá no outro lado do rio, lá na outra margem. E aí Jesus olha para eles, vocês acham que eu estou falando com relação aos pães? Vocês acham que eu ainda estou preocupado com o pão? Vocês não viram que eu já multipliquei o pão 1, 2 vezes? Vocês estão achando, preocupados, achando, eita, será que vai ter pão? Não, gente, eu estou falando de outra coisa. Aí os discípulos entendem, ele está falando da doutrina, está falando dos ensinamentos dos fariseus, do fermento dos fariseus. O que eu quero que você entenda é que às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas naturais que a gente acaba não percebendo a bênção e coisas maiores que Deus quer nos dar. A vontade de Deus é que você viva sobre essa bênção, entendendo que você foi resgatado já dessa maldição da lei, para que Deus possa lhe confiar coisas ainda maiores, para que você não esteja tão agoniado com as coisas dessa vida, tão sufocado com as preocupações dessa vida, que a palavra não produz os frutos que elas poderiam produzir. Que você não alcance outras pessoas, que você não viva bem. Amém? Que a gente possa viver bem, crendo nessa bênção do Senhor, entendendo que nós já fomos resgatados dessa maldição da lei. Amém?